Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia e vamos juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar o livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 32. Vamos ao texto. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amados irmãos, grande parte do livro de Provérbios é atribuído ao rei Salomão, rei esse que reinou de 970 a 930 a.C., todos sabem a história, filho de Davi. Ele foi conhecido pela sua sabedoria e o período de governo a qual Salomão esteve à frente foi um período de muita paz e prosperidade. O livro de Provérbios, porém, reúne também ditos de outros sábios, é um compilado, né? Posteriormente, Provérbios capítulo 25, versículo 1, menciona homens como Ezequias, rei de Judá, que também ajudaram a compor esse compilado de provérbios. Qual era a cultura da época? Como que a sociedade via a vida, o mundo, as causas do cotidiano? Israel, no contexto do livro de Provérbios, ele estava inserido em um mundo antigo, em que a força militar era extremamente valorizada. Peguem este detalhe, no mundo antigo, a força militar, o poder bélico, era extremamente valorizado. Aliás, era através dessa força bélica, dessa força militar, que os povos, que as etnias, que os países assim podiam mostrar poder, podiam mostrar que eram superiores e que eram seguros contra os seus inimigos. De certa forma, essa cultura não mudou nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde a força, a extrema força, é algo valorizado. Vê-se, por exemplo, o que está acontecendo no mundo atual. Nós estamos vendo líderes de vários países mostrando o seu poder bélico, mostrando os seus armamentos, mostrando o poder que eles têm até de destruir o outro país. Isso é uma forma de mostrar força, de mostrar poder. Nós fomos criados desta forma. Quem nunca ouviu essa frase dos seus pais? Eu não quero que você brigue na rua, mas se você chegar chorando porque apanhou, aí você vai apanhar novamente. Ou seja, nós fomos crescendo nesta toada, a toada de mostrar força, essa toada de revidar, sempre 2 vezes mais para mostrar poder. Então, no mundo antigo, ter força militar era algo importante, conquistar cidades era algo importante, expandir território era algo importante. Por quê? Porque isso provava um poder bélico. Isso era um sinal de honra, era um sinal de grandeza, era um sinal de um rei guerreiro, como Saul. O povo de Israel, em determinado momento, queria um rei como Saul, um rei que fosse à frente da batalha, um rei que pegasse na espada, como Davi, um rei que matou os seus 10 milhares, um rei que iria, através da sua performance, mostrar segurança para o reino. Então, neste cenário, a palavra de Salomão traz uma contracultura. A verdadeira grandeza não está no poder externo, mas no autocontrole, está no caráter. Provérbios aqui, ele faz parte da chamada literatura de sabedoria do Antigo Oriente. Assim como Jó, assim como Eclesiastes, esse tipo de leitura ensinava princípios para a vida prática, para a vida moral, para a vida espiritual. Através dessa leitura de sabedoria, era demonstrado que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Veja que nesse pequeno versículo nós vemos 2 pontos, aliás, que se tornam contrapontos.
O primeiro ponto é o valente guerreiro, que é admirado por sua força, pelos seus aparatos militares, como eu disse, o exemplo do mundo antigo. E o outro ponto, que se torna um contraponto em choque ao primeiro, o homem paciente e dominado pelo Espírito, considerado por Deus superior ao guerreiro. Você reparou isso? Você reparou que esse segundo ponto, ele é considerado por Deus superior ao guerreiro? E agora fica a aplicação para nós. Quem é você nesses dois pontos? Você é o guerreiro que, com a sua força, com seu poder bélico, é capaz de até conquistar cidades? Ou você é o homem paciente que consegue controlar o seu espírito? Irmãos, o grande ponto do devocional de hoje é: seja paciente, tenha paciência. O livro de Provérbios faz um contraste da sabedoria de Deus com a impulsividade humana. Lembra que eu disse que nós fomos criados para revidar 2 vezes mais e desta forma mostrar força? Mas, irmãos, é nesse momento que nós vemos que a nossa sabedoria está indo pelo ralo. Nós não fomos chamados para tomar atitudes mediante a nossa força. Nós não fomos chamados por Cristo Jesus para que as nossas atitudes sejam conduzidas pela arma que nós temos na mão. Porque geralmente quem está com a arma, quem está com poder bélico, quem está com mais força naquele momento é o primeiro a atacar, é o primeiro a revidar. Pelo contrário, nós somos chamados a ser conduzidos pelo Espírito. Aqui Salomão, ele está ensinando que a verdadeira grandeza não está na conquista externa. Não está em você ganhar uma briga, mesmo que você tenha argumentos, mesmo que você esteja na sua razão, abrindo as aspas. Você pode perder essa razão quando você coloca em prática a força, o trunfo que você tem naquele momento. E aí nós caímos no fruto do Espírito, que é também domínio próprio. Então o homem paciente é aquele que domina a sua força e não usa a sua força para lacrar, para encerrar a discussão. Talvez você diga: pastor, mas aí é muito difícil. Eu sou homem, eu sou humano, eu não tenho sangue de barata. Pois bem, irmão, eu também não tenho sangue de barata, mas eu fiz uma escolha na minha vida de que o Espírito Santo venha conduzir as minhas ações. E infelizmente, neste mundo que também valoriza a força, que também valoriza o revidar, o último golpe tem que ser fatal, tem que ser o fatality. Nós que procuramos viver o que Cristo nos propôs, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é manso e humilde de coração, na sua essência, Ele mesmo disse isso sobre Ele. Quem deseja seguir Jesus vai ouvir isso, vai ser chamado de bobo, de covarde. Vão até dizer que nós temos sangue de barata, mas não é, nós não temos sangue de barata. Nós temos o Espírito Santo agindo em nós. Então, pense nesse contraponto. Você é aquele que tem força para conquistar uma cidade, mas não tem força para controlar os próprios impulsos. Então, na verdade, você não tem força. A força está te dominando. Os impulsos estão te dominando. Pense nisso. Pense que a luta não é contra o outro, mas a luta maior é vencer a si mesmo, é dominar as suas emoções, dominar os seus desejos, é dominar os seus impulsos, é controlar a língua, é exercer uma força sobre esta fera que você conhece, que está aí dentro. É pedir que o Espírito Santo de Deus venha conduzir as suas intenções, os seus comportamentos. E que no dia de hoje o Espírito Santo te dê paz. Que no dia de hoje o Espírito Santo lhe dê paciência. Que nós possamos, irmãos, fazer o famoso exercício dos 10 segundos. E se 10 segundos não der certo, que sejam 30 segundos. Mas que quando algo vier para testar a sua paciência, lhe convidando a usar a arma que você tem. Lembra de Pedro? Pedro está lá no Getsemane. Em determinado momento ele lança de uma espada.
Ele estava preparado, mas esse preparo que ele tinha ali no momento não era necessário. Jesus não queria ninguém com uma espada para defendê-lo, porque, diga-se de passagem, quem pode defender Jesus? É Ele que nos defende. Nós não podemos defender o Senhor. Nós não temos nenhum plano maior do que o plano que o próprio Pai havia traçado para o Filho, que era Jesus. Então, naquele momento, sacar uma espada, talvez na cabeça de Pedro estou preparado. É isso que eu vou fazer para resolver a situação. Mas o que Jesus queria naquele momento era mansidão. Por mais que Jesus parecesse vulnerável e até entregue na mão dos seus algozes, tudo fazia parte de um grande plano que nunca fugiu do controle das mãos do nosso Deus. Então é sobre isso. Geralmente quem está com a espada na mão é o primeiro a proferir o primeiro golpe. E foi o que Pedro fez. Então, que no dia de hoje você conte 10 segundos e se não der certo, conte 30. Mas que você não perca a sua paz, que você não perca a sua paciência. E quais os pontos nós podemos aplicar no dia de hoje? Domínio próprio é o maior do que qualquer vitória externa. Chega de querer mostrar para o outro que você é vencedor. Eu preciso dizer isso para você, meu irmão, para você, minha irmã. Talvez as feridas que hoje você carrega, seja nas diversas áreas da sua vida, emocional, até mesmo física, por que não dizer, afetiva, muitas dessas feridas foram ocasionadas porque você quis provar, porque você quis mostrar que você era vencedora, era vencedor. E você não precisa disso. Você não precisa entrar em guerras perdidas, guerras que só vão lhe mutilar ainda mais, guerras que só vão lhe cansar ainda mais. Você não precisa ficar exibindo para ninguém o seu poder militar bélico. Você não precisa mostrar para ninguém que você não leva desaforo para casa. Você não precisa disso. Você precisa descansar no Senhor. Você precisa esperar que a justiça não venha de sua mão, nem da minha mão, das nossas mãos, mas venha do Senhor. É Ele que nos justifica. Então, no mundo atual, nós valorizamos conquistar coisas visíveis, sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso social. Porém, segundo a sabedoria bíblica, controlar a ira, agir com paciência e ser guiado pelo Espírito é mais honroso. Essa é a maior vitória. A maior vitória não é conquistar território. A maior vitória é dominar a si mesmo. Outro ponto, a paciência traz maturidade. Em vez de reagir no calor da emoção, porque é desta forma que as crianças reagem no calor da emoção. As crianças, e quando eu digo criança, eu estou dizendo alguém que está em fase de formação. Alguém que está formando a sua ética, a sua moral, os seus comportamentos. Alguém que come terra. Alguém que coloca na boca algo que não é para colocar na boca. Assim são as crianças. Porque elas estão se formando neste mundo, entendendo as relações. Então as crianças agem no calor da emoção. Os adultos não. Os meninos sim. Os imaturos sim. Agora os adultos, eles esperam e confiam em Deus. Eles buscam ajuda antes de tomar as suas decisões. Porque se você busca ajuda antes de tomar a decisão, certamente a sua decisão será uma decisão correta. Agora, se você toma uma decisão sem pensar, provavelmente você vai se arrepender. Então, paciência traz maturidade. Paciência não é coisa de gente lenta, tá bom? Paciência também não é pretexto para não agir. Paciência é agir, porém no momento certo, da forma certa. Não ser impulsivo. E último ponto, governo interior antes do exterior. Não adianta você querer mudar o exterior. Romanos capítulo 12, versículo 2, já nos dá esse caminho. Não adianta você querer mudar o exterior, você tem que mudar o interior. O tanto de pessoas que eu vejo querendo governar o interior, mas não governa a própria casa. Pastores que querem governar grandes rebanhos, mas não estão governando o próprio lar, não estão governando a própria vida. Então, torno a dizer, é a singularidade da graça, a singularidade da cruz, tome a sua cruz.
viva os seus desafios, controle a si mesmo. Então, antes de liderar os outros, precisamos aprender a governar nosso coração. Por que nosso coração? Porque o nosso coração é enganoso. Porque o nosso coração contém desejos que nós achamos que é bom para as nossas vidas e de fato não é. Não é, irmãos. Então a maior luta não é conquistar o território, é conquistar a si mesmo. E como faremos isso? Como um ourives que começa ali lapidar uma pedra preciosa. Pega ela bruta e dia após dia vai usando as ferramentas corretas, vai raspando. Não pode ir com muita força porque pode rachar a pedra, até no final se tornar um diamante lapidado. Mas quem vê de onde ela vem, pedra bruta, não vê o trabalho que precisou ser regado de muita paciência. Assim somos nós. Gálatas capítulo 5, do 22 ao 23, mas o fruto do Espírito é domínio próprio. O fruto do Espírito é domínio próprio. Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Romanos 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais um dia. Agradecemos a Deus pelo teu Santo Espírito, que quer nos transformar, quer nos conduzir no verdadeiro objetivo, novas criaturas. E nós te pedimos no dia de hoje, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar em nós a paciência, que o Senhor nos ajude a controlar, ó Pai, os nossos impulsos. Ó Pai, que no dia de hoje possamos escolher em abrir mão da força, da arma que temos, da resposta, que possamos abrir mão, ó Pai, até mesmo do nosso direito, para que a paz, para que a verdadeira paz seja instaurada. Pai, nos afasta das discussões frívolas. Pai, nos afaste das brigas desnecessárias. Nos ajude, ó Deus, ser verdadeiramente canal de graça na vida dos nossos irmãos. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.